descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra, à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Ou seja, após Jesus ter subido ao céu, ele antes nos deixa uma promessa. Ele faz aos apóstolos um pedido e uma promessa. Ele pede para que os apóstolos não saiam de Jerusalém, né? Jesus pede isso e ele faz uma promessa de que descerá sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito bem descrito nesse evangelho, né? Digamos assim, evangelho, nessa carta que Lucas escreve a nós, filhos de Deus. Mas algumas passagens, alguns evangelhos, a gente vê o Espírito Santo ali se manifestar. O Espírito Santo, ele se manifesta de forma ainda mais vívida no Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento a gente não tinha assim tantas aparições do Espírito Santo. Ele vinha às vezes em ventos, ele vinha às vezes em fogo, mas no Novo Testamento ele já se manifesta como um Espírito mesmo. Ele já desce ali sobre os apóstolos. Isso que a gente vai ver já em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, continuando, tendo entrado no Senado, subiu ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Esse quarto de cima é como se fosse o segundo andar da casa do evangelho. Eles costumavam ficar ali. Tanto é que quando as pessoas vão a Jerusalém, elas gostam de peregrinar, de visitar aquele local onde os bíblicos se conheciam as ovelhas. Aquelas casas daquela época, tinha lá o segundo andar da casa de João. E eles gostavam de ficar ali. Quem estava com eles eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unicamente na oração, juntamente com a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Exatamente te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Alcéldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E ainda mais, que outro receba o seu cargo. Convém que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que do nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Ou seja, eles queriam ali um novo apóstolo para substituir Judas.
Jesus, ele não veio em vão ao mundo. Ele veio aqui com um projeto de salvação, livrar-nos do pecado original de Adão, abrir-nos o céu para que pudéssemos, após a morte, irmos ao céu. Isso ele descreve bem ao bom ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, ele veio aqui com um projeto, ele veio aqui com uma missão. Missão essa que outros tentaram, outras pessoas, outros profetas, eles anunciavam que iria vir o Messias. O profeta Isaías, ele escreve muito bem o caminho que Jesus fez até o Calvário. É como se ele estivesse ali vivo mesmo em pessoa, vendo aquilo. Tanto é que a única descrição que nós temos da fisionomia de Jesus é dada pelo profeta Isaías, que viveu séculos e séculos antes de Jesus, que ele tinha um rosto desfigurado, né? E nenhuma outra passagem do Novo Testamento a gente vê falando sobre como era Jesus, como eram os cabelos, como era o rosto, somente pelo profeta Isaías. Então, eles procuravam alguém para substituir Judas. Ou seja, quando Jesus veio, primeiro ele instituiu a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, apostólica romana, fundada há mais de 2000 anos, teve inicialmente 12 bispos, 12 sacerdotes e um papa entre eles. Ou seja, havia ali na instituição de Jesus um mandato: a quem vós perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vós não perdoardes os pecados, eles serão retidos. Esta é a graça da Igreja Católica. A graça de nós termos a confissão. A confissão que nos leva ao céu. A confissão que nos livra do inferno, que arranca de nós os nossos pecados. Então, Jesus, ele deixa a sua igreja, os 12 bispos e o Papa. A igreja estava ali fundada, assim como uma pedra, da qual nós tantos temos visto nesses evangelhos dessa semana, no pós-Páscoa. É como se a igreja fosse, como Jesus, a pedra angular. A pedra angular, aquela que sustenta nós, aquela que sustenta as pessoas. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram neste termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes, para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. E aqui se faz novamente a casa apostólica de Jesus Cristo, dos 12 apóstolos. Este é o Atos dos Apóstolos no capítulo 1. Iremos, nesse decorrer desse tempo, até o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, meditar, estudar sobre os Atos dos Apóstolos. A gente pode, inclusive, aqui é um Atos de Apóstolos, né? Nós vemos uns atos que os apóstolos fizeram. Então, nós iremos meditar mais profundamente sobre esses atos dos apóstolos. Lembrando que os apóstolos, eles estavam em um momento bastante complicado, porque Jesus acabara de morrer e eles não podiam ainda professar a sua fé. Eles temiam que o exército romano pudesse ali
acabar matando. É interessante se a gente fosse questionar, será que Jesus realmente existiu? Eu sei que por muitas vezes a gente pergunta isso, eu sei. Será que Jesus realmente existe? É uma prova cabal que nós temos da existência de Jesus, é que 12 homens o seguiu. 12 homens o seguiu. Mas aí não está exatamente a prova cabal. A prova cabal que nós temos é que, além de 12 homens seguirem Jesus, 12 homens deram a vida por ele. Todos eles, com exceção de João, foram mártires. Morreram e deram a sua vida por Jesus. E quantos após eles a gente não vê e não viu morrendo por Jesus? Quantos até hoje não morrem nas mãos dos islâmicos para provarem a existência de Jesus? Lembrando que a gente trata Deus como se fosse um ser. Esquecemos que Deus é uma pessoa da qual a gente se familiariza, da qual a gente participa ali da vida. Eu não vou me tornar conhecido de vocês se nós não conversarmos. Eu não vou tornar amigo de vocês se eu não lhe conhecer. E nós não teremos intimidade se a gente não for caminhando juntos, se a gente não for vivendo. Assim é Deus. Nós não teremos intimidade com Ele se nós não caminharmos com Ele. E Jesus compreendeu isso, tanto é que após a sua morte, paixão e ressurreição, ele ficou 50 dias com os apóstolos. Era necessário? Os apóstolos já criam na ressurreição, porque Jesus já apareceu a eles, mas Jesus permaneceu com eles. Então, sinônimo de intimidade, sinônimo de amizade, é você caminhar junto. Comece a tratar Deus como um amigo, porque Ele de fato é. Não tratem Deus como um ser que às vezes a gente trata até como moeda de troca. Ah, Deus, se eu rezar um terço, eu espero muito que o Senhor me conceda esse desejo. A gente tem essa complexidade, mas Deus, Ele é uma pessoa. E à medida que a gente se aproxima, à medida que a gente cria vínculos, mais amigo dele nos tornamos. E mais amigo nosso ele se torna de nós. Santo Agostinho tem uma frase que é muito linda. Deus me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. Deus está mais perto de mim do que eu estou mais perto de mim mesmo. É aquilo que o padre falou. Deus sabe até quando nós iremos pecar. Imaginem só. E a complexidade de Deus, ela não entra na nossa cabeça, porque Deus, Ele se apequena para tentar caber, mas se Ele coubesse, Ele não seria Deus. Então a gente, para entender Deus, precisamos ter intimidade com Ele, ter vínculo com Deus. Eu imagino, a primeira imagem que nós temos de Nossa Senhora, ela foi desenhada pelo próprio evangelista Lucas, né? A Theotokos. Theo é Deus e Tokos é mãe, a mãe de Deus. Aquela imagem que Jesus, ela segura o menino Jesus nos braços, em que o menino Jesus deixa a sandália cair e ela não olha para ele, ela olha para nós. Eu fico pensando, na hora que Lucas ele vai desenhar aquela imagem, o tanto de intimidade que ele tinha dela, para saber que ela não haveria se preocupar ali com o filho, mas com nós. Ela olha para nós e a gente vê aquele olhar de profundidade dela. Era como se ela já tivesse daquela forma olhado para Lucas. Era aquele olhar descritivo da paixão de Jesus Cristo.
aquele olhar amoroso. Então, se um dia eu me pedirem vocês, para que eu desenhasse em vocês, eu poderia desenhar bem cada traço, se nós fôssemos íntimos, se nós fôssemos amigos. Então, os Atos dos Apóstolos é um convite a esta amizade com Deus, principalmente com o Espírito Santo. A gente vai ver logo após, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, ele vai para seu caminho final. E a gente vê aqui toda a intimidade que Paulo tinha com Deus. Uma intimidade tão grande que a gente não chega a ver de forma tão explícita e clara em suas próprias cartas. Era preciso que Lucas desenhasse essa intimidade. Então, intimidade é convivência. E Deus pede isso da gente. Eu acho muito lindo quando São Padre Pio, ele, após ir ao seu confessor, e o seu confessor não sabia que Padre Pio via a Virgem Maria. E Padre Pio sempre via ela. Tanto é que ele se impressionava com as outras pessoas. Ele perguntava: como você não pode vê-la? Ela está aqui. E eu imagino tanto de intimidade que ele tinha com a Mãe de Deus. Mas ainda quando ele vai receber as chagas de Jesus Cristo, em que Jesus Cristo aparece para ele e fala: essa dor, ele fala próprio. Era como se a dor de Jesus Cristo, as chagas dele, lhe doísse. E ele, com intimidade tão grande com o próprio Padre, compartilha dele as suas próprias chagas. Receba as minhas chagas. A gente vê um sinal tão grande de amizade, de intimidade. Sabe? É como se o próprio Padre quisesse sentir as dores de Jesus. Isso é intimidade. É se colocar no lugar do outro. E Deus se coloca em nosso lugar. Por isso que Deus, Ele instituiu a confissão. Para que nós pudéssemos, após cair, se reerguer. É como se Ele nos desse a mão. E como um amigo que cai, e Ele dá a mão para levantar. Este é uma das maiores provas de amor. Ele mesmo fala: prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, o Atos dos Apóstolos é um convite à intimidade. A intimidade com Deus. A buscar Deus. É muito lindo, porque a igreja está sempre nos convidando à intimidade com Deus. Nós temos um Deus eucarístico que se faz presente em cada paróquia do mundo. Eu acho muito bonito. Esses dias eu estava estudando um pouco a fundo a vida de Carlos Acutis, né? Ele que foi beatificado, venerável Carlos Acutis, em que a mãe dele, ele morreu muito cedo, né? Com câncer no sangue, muito criança, 14 anos, 15. E a mãe dele, ele gostava muito de andar pelo mundo fotografando os milagres eucarísticos. E um dia o pai e a mãe dele chegam ali e falam: meu filho, vamos para Jerusalém. Lá tem Jesus eucarístico de uma forma tão linda. Vai ser tão bom assim, eu imagino. Os pais dele propusendo: vai ser tão lindo você fotografar. E ele fala: não, eu não preciso ir tão longe para ver Jesus. Eu tenho uma paróquia bem aqui perto. Da mesma forma como se Jesus que lá estivesse, aqui também está. Então a igreja sempre nos convida à intimidade. Além de nós termos um Cristo eucarístico, nós temos tradição. E é tão lindo a tradição. Aquelas senhoras, aquelas pessoas que ao passar pela frente da igreja já fazem o sinal da cruz.
que passam na frente de uma capela ou qualquer lugar que tenha um altar no qual celebrou a Santa Missa, fazem o sinal da cruz. Ali é um convite à lembrança. Intimidade é lembrar. E ali é um convite a nos lembrar. O sinal da cruz é isso. A igreja que nos convida ao levantar já fazer o sinal da cruz, e ao dormir fazer o sinal da cruz, ao comer fazer o sinal da cruz. Os templários, eles tinham uma tradição. Eles costumavam mastigar, lembrando de Jesus. E é muito lindo. É isso que os Atos dos Apóstolos fizeram. Era uma intimidade. A gente vai ver mais profundamente essa intimidade que eles tiveram com Cristo, que eles tiveram com o Espírito Santo, que eles tiveram entre si em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando era tão grande o espírito de intimidade que eles tinham, que eles repartiam as coisas deles. As coisas deles não eram deles, eram de todos. E era tão lindo. Isso é ser cristão. Isso é ser apóstolo. É uma intimidade. Porque a intimidade que nos aproxima de Deus, ela há de nos aproximar dos irmãos. Imaginem só, uma Madre Teresa de Calcutá, que era tão magra, que se viesse um vento partiria ela no meio, tinha uma força tão extraordinária, que ficava ajudando os pobres até meia-noite. Da onde vinha essa força? De uma intimidade com Deus. E quando perguntada da onde vinha essa força, ela fala: eu rezo. Simplesmente respondia: eu rezo. E rezar é ter intimidade, é buscar a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que buscamos a Deus todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar a Deus. A oração do Santo Texto é uma oração de intimidade. A oração do Pai Nosso é uma oração de intimidade. Tanto é que no começo nós já chamamos Abba, Pai. Pai Nosso. É uma intimidade. Intimidade que nós temos de pai para filho. Nós colocamos Deus em seu devido lugar de pai, que cuida, que ama e que zela. Da mesma forma nós a colocamos no mesmo lugar de mãe, que roga por nós. Lembrando que nós sempre temos um único momento na vida. E esse único momento na vida, a oração da Ave Maria nos lembra: agora e na hora de nossa morte. Então, que busquemos agora. Porque o agora pode ser a hora da nossa morte. A intimidade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.